Nesse mês de junho, o Acre comemora 50 anos desde que foi transformado em estado em junho de 1962. O estado faz fronteira com a Bolívia e o Peru e vem se industrializando e desenvolvendo, especialmente depois da construção da BR-364, que só agora terá seu asfalto concluído. Para falar sobre o tema, nosso convidado é o deputado Cibá Machado, do PT do Acre. Seja bem-vindo, deputado. Como é que o senhor vê esses 50 anos? O que é que mudou no Acre com a sua transformação em estado? Bom, em primeiro lugar, porque nós tínhamos um produto, que era a borracha, era o único do estado, mas ele chegou até mais ou menos a década de 1930 como um dos principais produtos da exportação do Brasil. E entre 1902 até 1920, ele chegou a ser o segundo produto da balança comercial do país. Então, a importância era muito grande, dado que foi por esse o motivo das guerras que foram feitas para tomar aquelas terras da Bolívia e do Peru. Então, até os anos 50, os revolucionários do Acre esperavam que o governo brasileiro criasse o Estado do Acre, o que não foi feito, e criou a figura do território federal. E então, de 1920 até 1960, a briga foi grande, foi por isso que criou o chamado Movimento Autonomista do Acre, para transformar o Acre em estado e não mais em território. Até porque fica uma coisa... O estado lutou-se tanto para que o Acre ficasse com o Brasil e, ao final, houve uma demora muito grande nesse processo. Porque as duas guerras foi porque os brasileiros que ocuparam aquelas terras queriam, então, transformar aquilo no estado do Acre e anexar o país. E o governo brasileiro entendia que aquelas terras eram da Bolívia e do Peru, que não eram terras ligadas ao Brasil. Então, essas eram as brigas, as duas guerras que os acreanos fizeram, foi para trazer essas terras para virar Estado brasileiro. E como o governo brasileiro não queria, então eles decretaram duas vezes o Estado independente do Acre. Galvez e depois Plácido de Castro. Então, esse foi o contexto dali entre 1889 a mais ou menos 1920. Esse foi o grande, aliás, até a transformação do Estado, né? Por conta desse movimento autonomista. E houve um problema muito grande, deputado Cibá Machado, em relação aos seringueiros. Sempre houve dois grandes ciclos da borracha e esses seringueiros, eles foram sempre muito protelados, nunca conseguiram ser donos da própria terra. Qual é a situação hoje? Com a descoberta da indústria de automóveis, né? História do pneu do carro, então borracha, onde é que tem borracha para fazer pneu? Amazônia. Aí Dunlop e outros mais fizeram a galvanização e deu certo e surgiu a borracha industrializada que virou o pneu do carro. Então, o único lugar do planeta Terra que existia a Hevea brasiliensis era ali naquele rincão da Amazônia, porque não está nem em toda a Amazônia. A maior concentração está entre Acre, na parte da Bolívia, um pouco ali no Peru e Ponta do Amazonas, onde está a concentração. Então, isso foi a grande motivação de uma corrida de brasileiros para ir para lá. E o primeiro ciclo se deu porque, com os efeitos da seca, conflitos agrários no Nordeste, situação de muita penúria do camponês pobre do Nordeste, especialmente do estado do Ceará, eles foram, então, seguindo para aquelas terras, porque era prometido que lá a borracha era uma coisa muito simples de se recolher, né? E o segundo ciclo foi na Segunda Guerra Mundial, porque já havia um cultivo de seringueiras na Malásia, naquela região sul da Ásia, ali, um pouco da Oceania, e, portanto, isso, sementes roubadas, é claro que os ingleses roubaram essa semente da Amazônia e fizeram esses cultivos. E o Acre, então, a Amazônia perdeu importância em borracha. E na Segunda Guerra Mundial, o Japão tomou essas áreas das seringueiras plantadas na Malásia. Como tomou os aliados americanos e ingleses, precisavam de borracha e voltam a Amazônia, incentivando, então, o que o Getúlio Vargas chamou de soldados da borracha. E era, mais uma vez, o nordestino indo lá. De novo, o cearense, o pessoal lá, e eram chamados, se inscreveram no Exército como soldados. Só que, ao invés de ir para o fronte, para a batalha, um fuzil,
foram destinados para a Amazônia para ir produzir borracha. Alguns vão para o fronte, vocês vão para a Amazônia para produzir borracha, com o mesmo nível de tratamento. Claro que não era isso, né? Mas esses foram os 2 ciclos da borracha da região. Agora, hoje, como é que está a situação desses seringueiros, especialmente depois do assassinato do Chico Mendes, toda essa movimentação em favor dos seringueiros? Qual é a situação? Os seringueiros foram jogados na Amazônia para serem semi-escravos. Vamos usar uma coisa mais atualizada. Eles semi-escravos. Não tinha o dinheiro, não tinha isso. A pessoa era levada por um determinado seringalista, chegava lá, ele era obrigado a trabalhar para aquele seringalista, tinha que produzir a borracha, não podia plantar um pé de arroz, não podia plantar um pé de milho, um pé de mandioca, tinha que comer do que o barracão fornecia, carne latada, o que era fornecido pelo dono do seringal. Então, era um escambo forçado, né? Então, era essa a realidade do seringueiro. Conta lá que até para poder encontrar uma esposa, uma mulher, era obrigado a pagar em borracha a mulher em algum período, diz que até isso aconteceu, conta alguns historiadores. Então, uma situação extremamente complicada. Um ou outro conseguia saldo positivo, tentar ir embora da Amazônia, mas na maioria ficaram lá. Foram muitas mortes, morte por doença, morte por outros motivos. Era muito complicado. E isso perdurou até, pasme, o final dos anos 80, ali, o início dos anos 80, que é quando surgiu o Chico Mendes, quando surgiu outras lideranças que passaram a lutar para ter o direito a ser dono do pedaço de terra que eles moravam. Então, a situação deles hoje já é uma situação de... bem avançada, serem né? donos das suas terras. Já depois da morte do Chico, foi criada a reserva Chico Mendes. Não, antes o Chico ainda vivo, foi criado o projeto de assentamento extrativista. Essa figura não existia na legislação brasileira. Isso já foi uma conquista dos seringueiros que conseguiram até dar o nome, né? Projeto de assentamento extrativista. Em seguida, reserva extrativista. Mas a reserva extrativista só foi homologada depois da morte do Chico Mendes, pelo, na época, presidente Sarney. Então, essa um pouco dessa da história desse estado. E é um estado que tem 80% de florestas. Floresta em pé. Como é que está a situação do estado hoje em relação à sustentabilidade, a desmatamento, com essa aprovação agora do Código Florestal? Como é que o estado está inserido nesse contexto? Houve uma posição de governo também em relação a serem mais fiscalizador, tomar mais cuidado, tentar elevar políticas que evitassem um impacto maior sobre a floresta, e isso foi que garantiu mais uma consciência gerada também pelos efeitos das lutas do Chico Mendes. Então, a comoção foi tamanha que levou um pouco dessa consciência a ser um pouco mais acelerado, o que não ocorreu no estado de Rondônia, que também foi um estado de ocupação. Então, neste caso, houve no Acre uma sustentação, né, com os seringueiros adquirindo a propriedade de terra, construindo cooperativas, tentando cuidar das suas vidas e sair daquela relação de semi-escravo do dono do barracão. Então, isso tudo ajudou a preservar as florestas do Acre. E como é que está a situação agora, depois da construção dessa BR-364? Esse ciclo de industrialização, qual é a situação hoje? Então, o Acre da borracha, que encerrou o ciclo para valer em 1970, mais ou menos, aí entrou a pecuária bovina. Aí foi conflitos, desmatamentos, tudo que você pode imaginar de problemas ocorreram neste período. E aí o INCRA criou os assentamentos de reforma agrária e começa uma agricultura lá no estado. Incipiente, aquela coisa mais para subsistência. E agora, desses últimos 10, 15 anos, o Acre, então, avança para a melhoria dessa infraestrutura. Então, a BR-364, que foi iniciada nos anos 60, só agora que vai ser concluída, de fato, o asfaltamento. Dentro do governo Lula foi conseguido fazer todas as pontes, estão todas prontas, então, porque os rios atravessam a estrada, né, em perpendicular, então isso está pronto. E a rodovia, que é a BR-317, que liga Rio Branco a Lima, capital do Peru, também já está pronta. Essa rodovia? Essa está pronta, você já pode sair de carro de Brasília a Lima, no Peru, passando por Rio Branco. Essa também está pronta. A estrutura de energia vai ser recebida energia das hidrelétricas do Rio Madeira, então as cidades todas sendo reconstruídas, o trabalho em educação, que era mais de 80% em analfabetismo. E por que isso? Porque o seringalista obrigava o seringueiro a não saber nem ler nem fazer contas,
porque era uma condição de enganá-lo na hora da pesagem da borracha, na hora de fazer o encerramento de contas. Tudo essa situação ocorreu no Estado. Então, são tantas conquistas nesses 10, 15 anos que é difícil até elencar. Então, o Estado do Acre, graças a Deus, tem muito a comemorar. Agora tem muito a comemorar. Então, o que a gente quer avançar agora? Claro, tem que avançar um pouco para a indústria, se começa a fazer um avanço grande também na estrutura de educação, que era o 27º colocado em qualidade do ensino, hoje é o 8º, está entre os melhores da Amazônia, mas quer avançar na área de tecnologia, contratando bons laboratórios. A Eletrobras vai fazer um dos melhores centros de pesquisa de energia do rol brasileiro lá em Rio Branco. Portanto, assim, agora a ANP diz que encontrou gás e petróleo lá no Acre. Isso eleva o espírito de quem está lá com a condição de poder participar disso também. Então, você tem hoje uma história completamente diferente para contar. Deputado Cibar Machado, muito obrigada. Parabéns ao Acre e a toda a sua população. E volte outras vezes. Obrigado, Vira. E você que nos acompanha aqui pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, um grande abraço. A gente se vê em breve, numa próxima edição do Palavra Aberta.